O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Este é o dia Que o Senhor fez para nós, alegremos-nos e nele exultemos. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremos-nos e nele exultemos. Nós só vamos parar de cantar esse refrão quando eu ver exultação em vocês, tá bom? Vamos lá de novo, vamos ver, hein? Este é o Dia que o Senhor fez para nós, alegremos-nos e nele exultemos. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremos-nos e nele exultemos. Meus queridos, hoje é um dia de grande exultação para nós. Nós ouvimos nesse salmo uma palavra muito bonita. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular. E São Pedro, de modo muito concreto, nos fala de o que o salmo está falando. Como isso aconteceu? São Pedro nos diz hoje, nessa primeira leitura dos Atos dos Apóstolos: vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galileia, depois do batismo pregado por João. Como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio. Eles o mataram, pregando numa cruz. Queridos, isso é bem conhecido para todos aqueles que Pedro está falando. Eles viram surgir Nosso Senhor depois do batismo de João. Eles viram surgir o ministério de Nosso Senhor e eles o viram também morto numa cruz. Como tantos outros que
que morreram numa cruz. Mas o que faz dessa morte especial? O que faz que nós celebremos? Justamente que nós não esqueçamos, que nós façamos desse homem alguém tão especial. Um fato ímpar: Deus o ressuscitou, diz São Pedro também. Ele continua dizendo, Deus o ressuscitou. E meus queridos, na ressurreição de nosso Senhor está a grande obra de salvação que Deus cumpre por toda a humanidade. Ontem à noite, na nossa vigília pascal, eu falava disso, não é? Ontem à noite nós lemos 4 leituras das 7 possíveis do Antigo Testamento. 4 leituras. Nós lemos a criação, quando Deus tira o mundo do nada, quando Deus organiza o caos e constrói, cria as coisas, e de modo muito particular, cria o homem à sua imagem e semelhança, para ter comunhão com ele. Nós lemos depois, não é? Abraão, que Deus escolheu para formar um povo através dele, um povo que confiasse e que fosse uma bênção para todos os povos. E nós vimos como Deus salvou também Isaac, filho de Abraão. Deus disse a Abraão, Abraão, vai para o lugar que eu vou te mostrar e me oferece o teu filho. E quando Abraão lá com a faca na mão, não estava pronto para poder sacrificar o filho, Deus disse, não, Abraão, agora eu sei que tu temes a Deus. Agora eu sei que tu temes a Deus. Não estenda a tua mão contra o menino. Nós ouvimos a narração da grande noite da libertação do Egito, da libertação definitiva do Egito, quando Deus fez com que o seu povo atravessasse o Mar Vermelho a pé enxuto, enquanto os egípcios se afogaram nas águas e os israelitas viram seus corpos na praia no outro dia. E nós vimos também, nós lemos aquela passagem tão bonita de Ezequiel, que era a última passagem, quando o povo de Deus, por causa das suas loucuras, por causa das suas infidelidades, estava disperso, estava numa terra, estava cativo em outra terra, e Deus olhou para eles e disse, olha, eu vou agir, porque vocês estão envergonhando o meu nome. Eu vou agir não por causa de vocês, mas eu vou agir por fidelidade a meu santo nome, porque vocês estão envergonhando o meu nome. Todo mundo olha para vocês e diz, olha aí, ó o povo do Senhor. E no entanto está escravo. Vocês estão envergonhando o meu nome. E eu vou agir não por vocês, mas por amor ao meu nome. Eu vou gravar no coração de vocês a minha lei. Eu vou tirar do peito de vocês esse coração de pedra e eu vou colocar um coração de carne. Queridos, tudo isso, todas essas obras, todas as promessas de Deus, tudo que Deus fez de salvação, apontava para nosso Senhor Jesus Cristo. E se a gente viu o poder de Deus, por exemplo, sendo manifestado na passagem do Mar Vermelho, Deus que é capaz de abrir um mar para que o seu povo passe, muito mais poderosa é a ação de Deus que ressuscita o seu Filho, que se manifesta na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Cristo, ressuscitado, já não morre mais. A morte não tem poder sobre ele. Ele é o Senhor da vida. E aqui está toda a beleza, meus queridos. Cristo, por amor a nós, o que Ele nos dá é a vida. Cristo ressuscitando, oferece para nós o perdão, a vida nova. Deus oferece para nós também em seu Filho a vitória sobre o pecado, a vitória sobre a morte. Cristo ressuscitado já não morre mais. A morte não tem poder sobre ele, mas não só sobre ele. Ele é o primogênito de uma multidão de filhos de Deus que ele salvou ao aceitar morrer numa cruz.
a dizer sim a Deus por amor, aceitar a morte, mas ressuscitar dela. Não é? E não só para voltar a uma vida igual, não é isso. Nosso Senhor não volta à mesma vida, a uma vida igual. Não é? Apesar de São Lucas falar uma coisa linda, não é? O Senhor ressurgiu realmente, dizendo que não é imaginação, que não é alucinação, é real a sua ressurreição, como nós estamos ouvindo no Evangelho. As mulheres chegaram e não encontraram, o túmulo estava aberto, não encontraram o corpo do Senhor. Encontraram as coisas, né, dobradas. Não foi um saque de túmulo, porque quando se saqueia um túmulo não se dobra as coisas para deixar guardadinho, direitinho. Não foi um saque, não é? O momento da ressurreição ninguém viu, mas nosso Senhor deixou sinais da sua ressurreição, e depois eles o viram, tocaram, comeram com ele. Meus queridos, isso é uma graça. É Deus que diz sim para nós. É Deus que nos testemunha o quanto nos ama. É Deus que nos recria. Deus está nos recriando. Deus está salvando aquele mundo que Ele criou e que jaz no pecado. É isso que Deus está fazendo. É a graça de uma vida nova, da salvação que nós encontramos em Cristo, na sua morte e ressurreição. Esse é o motivo da nossa alegria. E São Paulo, numa das passagens que a gente poderia ter lido, não é? Hoje tinha duas passagens possíveis, Colossenses e Coríntios. Nós lemos Colossenses, mas na passagem de Coríntios, São Paulo fala uma coisa muito bonita. Ele diz: já que Cristo, não é? Cristo, nossa Páscoa, foi imolado, celebremos com os ázimos da inocência. Olha que bonito isso. Naquela noite em que o povo de Deus saiu do Egito, ele saiu com os rins cingidos, não é? Sandália nos pés, cajado na mão, porque ele saía com pressa. Não dava tempo para esperar fermentar os pães. Saíram com os pães sem fermento, não dava para esperar que o fermento levedasse os pães. Era uma partida rápida, iminente. E São Paulo percebe, né, naquele pão sem fermento, a purificação, uma purificação. E ele diz para nós: celebremos essa festa com os ázimos da inocência. Diante desse poder de Deus, diante daquilo que Deus faz por nós em Cristo Jesus, nosso Senhor, e do modo que Ele faz, né? Por meio da paixão e morte e ressurreição de seu Filho. Queridos, nós precisamos celebrar com os ázimos da inocência. Nós precisamos tirar da nossa vida tudo aquilo que cresce em nós, mas não no sentido de Deus, não para Deus. Todo pecado, todo vício, tudo aquilo que nos afasta de Deus, precisa ser purificado na vida da gente. Não é? Porque o dom que Deus nos faz em seu Filho é muito maravilhoso. Porque a vida que Deus nos oferece no seu Filho não compagina com uma vida antiga. Como nosso Senhor disse que não se pode servir a dois senhores, não se pode viver duas vidas. A vida que Cristo nos oferece e a vida passada. É preciso abandonar a vida passada se nós queremos a vida nova que nosso Senhor nos oferece. É preciso crescer cada dia mais e mais nessa vida nova que nosso Senhor nos oferece, que Deus nos oferece em nosso Senhor. Essa é a proposta, meus queridos. Essa é a nossa alegria. Cristo Jesus, não é? Ressuscitado, já não morre mais. A morte não tem poder sobre ele, também não tem sobre a gente. A morte já não tem poder sobre nós também. Vivamos a graça dessa vida nova. Celebremos o Senhor. Nos alegremos pela sua ressurreição. Vivamos unidos a Ele, porque Ele é o vivente. Ele ressuscitou e já não morre, Ele vive. Ele vive. Ele vive. Vamos
vamos viver com Ele também. Vamos viver da sua vida, vamos viver da sua graça. Vamos deixar que cada dia mais a nossa vida seja inundada da sua vida. Vamos permitir essa graça na nossa vida, permitir essa intenção de Deus ao ressuscitar o seu Filho. Este é o dia, aí, não é? Esse é o dia que o Senhor fez para nós, é o dia que o Senhor nos recriou, é o dia que o Senhor me recriou, é o dia que o Senhor te recriou. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Vamos cantar isso de novo. Vamos lá, já viu? Rafael. Então vamos encerrar nossa homilia cantando isso de novo. Assumindo isso na nossa vida, manifestando essa alegria do nosso ser. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Este é o dia. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele A última estrofe, a pedra que os pedreiros rejeitaram. a pedra que os pedreiros rejeitarão tornou-se agora a pedra angular. Meu Senhor é que foi feito tudo isso, que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. E tomando o número 14 no nosso folheto, Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Feliz Páscoa, né? Hoje nós celebramos a ressurreição de Cristo. Se podemos dizer assim, a paixão dele, né, é feita, né? Vamos dizer assim, a Páscoa é paixão, morte, ressurreição de Cristo. E né, nesse tríodo pascal, podemos dizer assim que quinta foi a paixão. Cristo sempre nos amou, mas podemos dizer assim, quinta foi a paixão, sexta foi a morte, sábado e domingo foi a ressurreição. E ressuscitou nosso Deus, que merece o amor todo nosso, né? Amor é o Rei que venceu. Ao poder, a vitória, honra e glória, ressuscitou. E agora nós vamos ver a reflexão desse livrinho. Vamos dizer assim, o último dia que a gente utiliza esse livrinho. Então meditamos bem as palavras que eu vou ler. Dia 4 de abril, domingo da Páscoa da Ressurreição. Domingo da Ressurreição, Páscoa do Senhor. E a igreja chega à Páscoa da Ressurreição. A luz do Cristo ressuscitado resplandece e ilumina todos os recantos da existência humana, portadora de esperança e vida. É Páscoa da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A Igreja de Cristo celebra sua festa maior, oferecendo a todos os homens e mulheres o grande anúncio. Eis agora a festa da Páscoa, em que o real Cordeiro se imolou, marcando nossas portas, nossa alma, com seu divino sangue nos salvou. Esta noite de Páscoa lava todo o crime, liberta o pecador dos seus grilhões, dissipa o ódio e dobra os poderosos, enche de luz e paz os corações. A noite é vencida pela luz que resplandece. Ressoa de novo o aleluia, louvai a Deus.
Os sinos repicam e os corações exultam. Enfim, recolhidos em torno do altar, celebramos o verdadeiro Cordeiro Pascual. Alimentados na Eucaristia Pascual, os cristãos são enviados portadores de vida, quais procissões que cantam aleluia, revestidos da novidade que brota da ressurreição. Homens novos para um mundo novo. Santa e feliz Páscoa. Então, agora nós vamos ler a reflexão do meu diário, que está aqui, ó. Meu diário aqui. E essa reflexão é sempre boa. Claro, todas as reflexões são, mas ela também, geralmente, né, ela é diferente do Deus Conosco. Porque, vamos dizer assim, nos fins de semana de segunda a sábado, ela é a mesma coisa que a reflexão do Deus Conosco. Mas no domingo, ou dias festivos como quinta, sexta, sábado santo, já fica diferente, né? A homilia do diário para Deus Conosco. Mas vamos aqui, ó. O primeiro dia, entre aspas, começa uma cena de caráter nupcial. A busca e o encontro de Maria Madalena, figura da comunidade esposa, como Jesus, o Messias esposo, no horto-jardim, é ainda na hora das trevas. A noite não havia terminado e Madalena tem pressa de chegar ao túmulo. É Madalena quem vai à busca, bem de madrugada, quando ainda está escuro, em uma alusão do evangelista dos Cânticos dos Cânticos. Em meu leito, pela noite, procurei o amado em minha alma. Procurei-o quando ainda estava escuro e não o encontrei. Na cultura judaica, quando o Senhor deixava o pano dobrado sobre a mesa, era o sinal que ainda voltaria para continuar a refeição. O evangelista faz-nos saber que o Cristo nos deixou o sinal de que voltaria para cear conosco. O pano que cobria sua cabeça estava dobrado ao lado e não amassado junto às faixas que cobriam seu corpo. A pedra nunca mais fechará a entrada do túmulo vazio. Ela não poderá impedir a vida de se alastrar pelo mundo. Ninguém deterá o ressuscitado, e ele continuará sua travessia no meio dos homens de todos os tempos, como Madalena, símbolo dessa igreja nascente, que deve anunciar o amor fraterno. Cabe a nós testemunhá-lo, vivo e presente entre nós, entre os que são capazes de repartir o pão, compartilham seus corpos e suas ternuras. Essa é a primeira e derradeira experiência de fé. Agora nós vamos ler a reflexão do Deus Conosco. É Páscoa, é vida, é ressurreição. A vida plena que encontramos em Cristo, vida completa, total, está fundada na sua ressurreição. Ela nos mostra que nossa realidade finita e nossa vida, com tantas limitações, encontra seu sentido no amor que se dá sem reservas, com a radicalidade como o de Cristo. Quem ama não verá o fracasso. Com toda a igreja, bendigamos ao Pai, que nos deu e ressuscitou seu Filho Jesus. Então, ficamos por aqui. Agora eu não vou mais ler o Evangelho nem fazer a reflexão, pois, se alguém percebeu, eu só fiz no tempo da Quaresma e Páscoa. Né? Na Semana Santa eu peguei peguei mais alguém lendo o Evangelho explicando, mas na Quaresma eu li, né, o Evangelho e expliquei com minhas próprias palavras. Já não vou mais fazer isso, eu vou voltar como antes do dia 17 de fevereiro, que eu, né, pegava o Evangelho, a parte do Evangelho do Padre
Reginaldo, e pegava a homilia, como ainda continua, do Padre Roger Araújo, da Canção Nova. Então, ficamos por aqui, né? Eu não vou mais fazer isso, mas ainda teremos vários vídeos e voltaremos com o Diário de Santa Faustina, né? E o Catecismo também, o livro do Catecismo, mas uma feliz Santa Páscoa. Que o Senhor ressuscitado possa abençoar você e a sua família. Tchau, tchau e Deus abençoe.